A paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos. É, eu vou começar a sequência desses vídeos que vão ser vídeos que eu vou postar pra. Na verdade, são vídeos que eu vou postar pra mim mesmo, mas que se for da vontade de Deus, eu tenho certeza que alguém que vai precisar, que está precisando, vai estar vendo esse vídeo aqui agora e que eu acredito que tenha sido um chamado, algo que ele tenha pedido para que eu fizesse, né? E eu escolhi hoje para fazer o devocional vai ser a sequência dos próximos vídeos também, o Sermão do Monte, né? Capítulo 5 de Mateus. Eu escolhi por conta do versículo do dia lá do aplicativo da Bíblia para o celular, né? Então eu dei uma estudada, eu dei uma meditada nesse capítulo, certo? E eu espero que eu possa ajudar muito de vocês, até pessoas que não conhecem, né, o Evangelho, que venham a conhecer um pouco mais e entender um pouco mais de como a gente deve caminhar aqui na Terra, e como quão parecido, né, de Cristo a gente precisa ser, na verdade. A gente nunca vai conseguir ser igual a Ele, mas a gente precisa ser o mais parecido possível. Então, vamos começar, certo? Eu vou ler o versículo e eu fiz algumas anotações aqui que eu vou falar, fazer uma pausa e falar em algumas partes. Só contextualizando, esse é o primeiro capítulo do Sermão do Monte que Mateus escreveu de Jesus falando, certo? Então, vamos lá. Versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bom, nesse primeiro versículo você já vê algo um pouco que quem não está familiarizado com a linguagem que é a Bíblia, provavelmente não vai entender esse versículo. E eu vou tentar explicar aqui para vocês o que, que eu fiz, o que, que eu anotei e o que, que eu entendi sobre esse versículo. É, um pobre do mundo, ele sempre vai buscar a riqueza financeira, né? Um pobre financeiro sempre vai buscar a riqueza financeira. Eu tenho certeza que uma pessoa que é pobre não está contente com a sua condição financeira. Pode até estar, mas eu tenho certeza que muitos dos pobres eles buscam a riqueza financeira, buscam sempre estar ganhando mais dinheiro e tudo mais. E o que eu interpretei desse versículo é que na hora que Jesus fala pobres em espírito, é realmente as pessoas pobres em espírito que buscam a riqueza espiritual, que é estar mais próximo de Deus, que é cada vez mais se santificar, se purificar, tentando ser mais próximo de Jesus, mais próximo em ações, eu digo, de Jesus, né? Ser mais parecido com ele possível. Então, essa foi a minha interpretação desse versículo, né? Os pobres eles buscam, os pobres de espírito, que sou eu, provavelmente é você, certo? A gente busca sempre a riqueza espiritual, que pelo menos para mim, eu sempre vou querer mais e mais, eu nunca vou estar satisfeito, mesmo que eu esteja em um lugar que eu nunca pensei que eu estaria, lendo a Bíblia, orando, fazendo todas essas coisas que o meu eu de vários anos atrás não pensaria que estaria aqui, mas eu ainda quero mais, entendeu? E eu acredito que o pobre de espírito é isso, é algo que ainda busca sempre mais, sempre mais riquezas espirituais, certo? Vamos continuar. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqui ele fala fome e sede de justiça, ele está querendo dizer as pessoas que andam corretamente, que não querem fazer as coisas erradas, que estão sempre se importando em fazer nada errado. Por exemplo, muitas das pessoas podem achar que pequenas coisas ou pequenos delitos pode ser, ah, não, nada demais, besteira, mas se tá errado, se é o que a lei fala para não fazer, a gente não pode fazer. Deus não fica feliz quando a gente
quebram a lei, mesmo sendo uma lei do mundo, é, porque quem botou os governadores, os governantes ali foi Deus, isso é bíblico. Então a gente precisa obedecer e precisa sempre dar a César o que é de César, certo? Então vamos continuar. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Aqui Jesus está falando realmente de você olhar para uma pessoa com misericórdia, que seria uma pessoa que não conhece a Deus ainda, uma pessoa que está sendo enganada, que é ignorante. A gente precisa olhar para ela com um olhar de misericórdia, um olhar de eu preciso ajudá-la, eu preciso falar do Evangelho para ela. Esse é o olhar que Deus teve conosco, que Deus tem conosco quando a gente peca, quando a gente faz coisas que desagradam a Ele. Ele sabe do nossa natureza humana e olha para nós com olhos misericordiosos. Isso envolve também o perdão. Versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui, pacificadores, só abrindo um adendo aqui, esses adjetivos que Mateus está escrevendo, que Jesus está falando, são adjetivos que o próprio Jesus tem. São adjetivos que a gente precisa ter também, precisa dar o máximo de nós mesmos para a gente poder adquirir todos esses adjetivos. Porque é essa maneira que Jesus viveu, a gente precisa ser semelhante o máximo possível. Ser pacificador, ser manso, puro de coração, misericordioso, humilde. Enfim, vamos continuando. Bem-aventurados aos perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente muitas vezes não é perseguido da maneira que em outros países, por exemplo, se eu não me engano, na Coreia do Norte já ocorreu alguns casos, e que também não é perseguido da maneira que era antigamente, né? O próprio Paulo, né, que antes era Saulo, ele perseguia, ele matava cristãos, ele era uma pessoa que era perseguidor, né, de seguidores de Jesus e do próprio Jesus. Então, os próprios discípulos também foram perseguidos, foram insultados, injustiçados. Então, mas eles nunca baixaram a cabeça. Eles sabiam que é, isso era porque eles estavam sempre próximos de Jesus. Mais próximo, quanto mais próximo de Jesus, mais essas coisas aconteceriam. E o próprio Jesus avisou isso para eles, certo? Vocês, vamos continuar aqui, estou no 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Restaurá-lo. Restaurá-lo. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Desse versículo 13 até o 16, além da interpretação do próprio Jesus, né, que ele explicou aqui para a gente glorificar a Deus com as nossas ações, o que isso significa? A gente precisa andar corretamente, a gente não pode falhar, não pode errar de maneira por vontade própria. A gente não pode cometer esses tipos de erros, esses tipos de delitos. A gente precisa, não pode ter um palavreado chulo. A gente precisa ter misericórdia, compaixão com os outros, amar o próximo, entende? Não se irar com facilidade. Então, que eram adjetivos de Jesus, Jesus era assim. Mas além disso, a minha interpretação também, que eu fiz uma anotação, foi deixa eu dar uma olhada aqui. A parte do sal da terra
a gente é a diferença, né? A gente nada contra a correnteza, não somos, não seguimos o mundo, não seguimos os padrões estabelecidos pelo mundo. Várias coisas absurdas acontecendo por aí e a gente não deve de maneira nenhuma normalizar essas coisas, certo? É, a parte do da luz, a luz do mundo e da candeia, para a gente não ser egoísta, certo? Não falar, em não falar, né, no caso, ser egoísta em não falar de Jesus, não falar de Deus, das boas novas para os outros. A gente não pode viver a nossa vida cristã no escondido. A gente precisa falar de Jesus para as outras pessoas. A gente precisa espalhar o evangelho, como eu estou fazendo aqui, como o meu discipulador faz, como o meu pastor faz, como as pessoas, os nossos irmãos em Cristo fazem. Então, eu vivia um pouco escondido, eu não falava tanto de Jesus quanto eu realmente queria, mas eu acredito que isso não pode acontecer. E eu estou tomando essa atitude de estar gravando esse vídeo aqui. Eu tenho vergonha, eu muitas vezes não gosto de aparecer, mas eu preciso falar do Evangelho, eu preciso disseminar o Evangelho. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai me usar e eu estou aqui disponível para ser usado por Ele, para ser objeto, para ser uma pessoa que traga as boas novas para as outras. Falar do amor de Jesus para todo mundo. Essa foi a minha interpretação desses versículos, além da própria interpretação do Jesus. Certo? Então estamos aqui no 15. E também, ninguém acende. Não, perdão. Estamos no 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, Jesus está falando dos 10 mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhe digo que se a justiça... Não, perdão. Vamos parar no 19 aqui, porque eu fiz uma anotação e vou explicar para vocês qual foi a minha interpretação. Bom, Jesus obviamente está falando sobre os 10 mandamentos aqui, sobre os mandamentos de Deus, certo? A gente, obviamente, estava bem explícito, a gente precisa segui-los. E Jesus, ele veio com... Ele fala isso porque ele também veio com... é, como dois novos mandamentos, entre aspas, novos entre aspas. Porque se você parar para pensar, na verdade, eles não são novos mandamentos, certo? Vou ler aqui para vocês os 2 mandamentos que Jesus falou, que é amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Vou explicar por que eles não são 2 novos mandamentos. Eles se enquadram totalmente nos outros 10 mandamentos. Vou usar como exemplo honra pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar, certo? Não ter outros deuses além de mim. Se você ama a Deus, você não vai ter outros deuses. Você vai honrar o teu pai e tua mãe. Você pode até não gostar do seu pai e tua mãe por algum motivo, mas você precisa honrá-lo. E se você ama a Deus, você sabe disso e você vai honrá-lo. Você não pode matar, se você ama a Deus, você sabe muito bem disso. Você não pode adulterar, não pode furtar, não pode dar falso testemunho, mentira, enfim, nem cobiçar, ser invejoso. Também se enquadra isso o amar o próximo. Por exemplo, se você ama o próximo, você não vai matar o seu próximo. Se você ama o próximo, você não vai adulterar o seu próximo. Você não vai furtar e não vai dar falso testemunho, não vai cobiçar, certo? Então, esses 2 mandamentos de Jesus, eles são os 10 mandamentos de uma maneira compilada, mas que é uma maneira que é mais fácil de entender e uma maneira que simplifica o evangelho. Torna o evangelho, porque o evangelho é simples, o evangelho não é complicado. Então torna mais fácil ainda, certo? Então vamos lá, estamos no 20 aqui. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aqui eu fiz uma anotação explicando um pouco os fariseus e dos mestres da lei, né? Os fariseus e os mestres da lei eram religiosos, muitos hipócritas, né? Eles não tinham um coração alinhado com Deus. Muitos deles estavam ali só porque desejavam poder. Então Jesus ele está
comparando as pessoas que seguem, que não seguem a justiça correta, a maneira correta de se viver, comparando a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, certo? Vamos continuar. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, raca, raca significa idiota, imbecil, é um sinônimo de louco também, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. É, então, esse versículo, a minha interpretação é que Jesus ele está falando para você não falar palavras chulas. Muitas das pessoas acham que o vocabulário chulo é apenas não falar xingamentos, né? Não falar palavrões. Mas na verdade é não falar nada que não edifique o próximo. Por exemplo, você chamar o próximo de imbecil, você não vai estar xingando, não é um xingamento, mas você não tá edificando a vida dessa pessoa. E nós cristãos precisamos edificar a vida dos outros, certo? Então a gente, mesmo que não seja palavrão, a gente não pode falar, é só querer se botar no lugar do outro. É a mesma premissa do amar o próximo. Se fosse você, você gostaria de ser chamado dessa maneira? É exatamente isso que Jesus está querendo falar nesse versículo. Portanto, se você tiver, é o 23, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso ao contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Bom, a minha interpretação para esses versículos é, além de você ser uma pessoa paciente, uma pessoa tolerante, que não se ira com facilidade, o maior ensinamento desse versículo é o perdão. É você perdoar as pessoas, perdoar o seu inimigo, perdoar o seu amigo, perdoar o seu irmão, por, por mais bizarro que tenha, pela coisa mais bizarra que ele tenha feito com você, mais que você fique com raiva, você precisa praticar o perdão, decidir perdoá-lo, porque Deus, ele te perdoa sempre que você pede, não importa o que você faça. É, então, você precisa também perdoar as pessoas para você receber o perdão. 26 agora, estamos no 26. Perdão, 27, estamos no 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Bom, essa parte é uma parte muito sensível, principalmente para os jovens, que na minha perspectiva são os que mais sofrem com esse tipo de pecado, que é o adultério. E o adultério, ele não se engloba somente com a traição, você está num relacionamento e você trai. O adultério, ele se engloba, por exemplo, na pornografia, que você está tendo pensamentos impuros, né, com outra pessoa, você está cometendo ali a imoralidade sexual com outra pessoa, e ela, por mais que você não esteja traindo ela, você está adulterando, porque você não é casado com essa pessoa, você não tem nenhuma união, você não é a mesma carne que essa pessoa. O corpo dela ainda pertence a Deus se ela não for casada com ninguém. E você não for casado com ninguém, o seu corpo pertence a Deus e o corpo dela pertence a Deus. Então, você adulterar não é somente trair a pessoa, mas sim ter todo esse tipo de comportamento de imoralidade sexual e que parte da própria cabeça. Você, por exemplo, está na academia e acabar olhando para uma mulher e desejar ela, ter algum pensamento impuro com ela,
Não entendam mal. Não é você olhar para uma pessoa e pensar, poxa, essa pessoa é bonita. É você olhar para a pessoa e desejar ela sexualmente. É você ter pensamentos impuros com essa pessoa. Isso é o pecado do adultério, certo? E eu vou abrir mais um adendo aqui, que eu vou falar sobre um versículo que tem na Bíblia, que é o 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que fala sobre a imoralidade sexual. Eu anotei aqui e vou ler para vocês. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Então, para vocês verem que a imoralidade sexual é um pecado, é, é um, enfim, não existe pecadinho, pecadão, mas eu vou adjetivar dessa maneira, é um pecadão. E como diz aqui o Paulo em Coríntios, você precisa fugir contra o pecado da imoralidade sexual, certo? Então, enfim, é isso. E a parte, só abrindo mais, só terminando para terminar aqui, a parte do retirar o olho direito se fizer o pecar, ou então o braço, não necessariamente você está falando do seu braço ou do seu olho. Muitas vezes o seu problema está na palma da sua mão, que é o seu celular, algum aplicativo, algum site. Se você sabe que, por exemplo, se você vai para o seu celular, vai para o banho com o seu celular e você sabe que ali você está sendo tentado, joga fora, vai sem o seu celular para o banho, ou então trava os sites é, é, impuros que você conhece, trava as coisas que você sabe que você caiu outra vez. Eu vi um vídeo ontem falando sobre comparando o porco com a ovelha. Nós, cristãos, somos ovelhas. Se a gente, sem querer, cair numa poça de lama, a gente vai sair correndo e não vai querer cair de novo. Mas o porco não. O porco ele cai na lama e ele se diverte, ele continua se jogando na lama. E a gente não pode ser que nem porco, não podemos voltar para o pecado. A gente não pode comer o vômito, porque é isso que faz uma pessoa que vota por pecado. É como se fosse um cachorro que come o próprio vômito. E não podemos ser dessa maneira. A gente precisa fugir do pecado. E principalmente da imoralidade sexual, como Paulo fala aqui em Coríntios. Certo? Então, beleza, continuando. Foi dito, estamos no 31. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram que foi dito aos seus antepassados. Ah, não, perdão. Vou falar um adendo aqui sobre a parte do casamento, certo? Bom, a interpretação desse versículo é básica, na minha opinião. Deus ele está querendo dizer, Jesus está querendo falar para vocês que o casamento não é uma brincadeira, que o casamento não é algo que você faz um mês, com 2 meses ou algo do tipo assim. Ela é união, como dizem no próprio Marcos ou é o Mateus, se eu não me engano, acho que é Mateus 5:19 ou 19:5. Você se torna uma carne só com a sua mulher. Não é uma brincadeirinha que você, não gosto da pessoa, vou terminar e vou me casar novamente. Você vai estar adulterando. Você não pode fazer isso. O casamento é uma coisa muito séria, é uma união com você e Deus. Você, a sua mulher e Deus. Então não é algo que você pode ficar pulando ou trocando como se fosse roupa. O casamento não é isso. Vamos lá, continuando. 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra.
E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. De, dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Bom, é, nessa parte Jesus ele está querendo falar para você ser manso de espírito, você ser pacificador, você não ser uma pessoa que se ira facilmente, que quer brigar, que é brigão. Essas não são características de Jesus e você deve sempre evitar, por mais que você fique com muita raiva dentro de você, eu quero muito dar um soco nessa pessoa que me bateu, que me irritou, que me distratou, você não pode responder à altura, você precisa ser sempre manso, ser sempre o primeiro a pedir desculpa, se arrepender de quando você faz algo desse tipo, porque essas foram as características de Jesus e é dessa maneira que a gente precisa agir. E convenhamos, essa maneira traz paz para todos, ímpios ou, ou crentes, entendeu? Essa maneira é ótima de se viver, é complicada, é difícil você segurar a sua raiva dentro de você para uma pessoa que te fez mal, mas é dessa maneira que precisamos agir, certo? Além do perdão também, se ela te fez mal, você precisa perdoar. 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém. É, Nesse finalzinho ele fala, é bem explícito na verdade, né? A gente precisa amar o próximo. Não importa se ele é o seu inimigo ou se ele é o seu amigo. Não importa se ele te faz bem ou se ele não te faz bem. Você precisa amar e se ele te fez mal, perdoá-lo, certo? Então, você precisa desejar o bem de todas as pessoas, que é o amar o próximo como a ti mesmo. Porque se você, por exemplo, a parte do ferir na face direita, ofereça ali também a outra. Se você for uma pessoa e te batem, e você vai lá e bate de volta, você gostaria de apanhar de volta? Se fosse você batendo, eu tenho certeza que não. Não importa se disseram que você quer, se você estava errado, se você estava certo, você tenho certeza que você não gostaria que fizessem com você. Então é simples, não faça com o outro. Muitas vezes é difícil lidar com os sentimentos e as emoções. Sentimentos não, as emoções que impulsionam a gente a fazer coisas sem pensar. Por isso que a gente precisa estar sempre próximo de Deus, para que a nossa carne não tome controle do nosso corpo, mas sim o espírito. Porque como Jesus falou, o espírito está pronto, mas a nossa carne ela é fraca e ela vai continuar caindo com as tentações que vierem. E a gente precisa lutar sempre contra isso, certo? É, Deus, ele ama todo mundo, ele ama todos. Todos os filhos dele, ele ama. Todas as pessoas do mundo, ele ama, certo? Mas Deus odeia o pecado. Deus não consegue conviver com o pecado. Ele não entra, a luz não se mistura com a escuridão. E é por isso que a gente não pode ficar igual às pessoas do mundo, não pode seguir os exemplos mundanos, certo? Que é olho por olho, dente por dente. Não é assim que funciona. A gente precisa ser como Jesus. E Jesus amou até o inimigo. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele pediu a Deus que perdoasse as pessoas que estavam fazendo isso com ele, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E de fato eles não sabiam. Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que isso tenha ajudado alguém. Se uma pessoa já tiver sido ajudada, é, eu já vou realmente ficar feliz. Mas mesmo que nenhuma pessoa veja esse vídeo, nem inteiro, ou enfim, pode ser um vídeo maçante, eu pelo menos tive um bom momento com Deus aqui e eu tenho certeza que isso vai me fortalecer espiritualmente. E foi legal, pra ser sincero.
Então o próximo vídeo vai ser Mateus 6, continuando o Sermão do Monte. Enfim, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E que vocês assistam o próximo vídeo e aprendam como eu estou aprendendo também. Um abraço para todos.